a instituição está mais sólida. O acordo comercial que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a Europa pode afetar seriamente as exportações de vinho do Porto. O acordo prevê uma produção de um port americano que poderá roubar alguns mercados tradicionais do original Porto. A União Europeia e os Estados Unidos estão a negociar desde julho a parceria transatlântica de comércio e investimento que pretende abolir barreiras alfandegárias e facilitar a compra de bens e serviços em ambos os mercados. Meu convidado Manuel Novaes Cabral, presidente do Instituto do Vinho do Porto. Boa noite, bem-vindo. É um perigo para a marca Porto, o grande mercado americano, onde já se produz um vinho parecido com o do Porto? A questão não é exatamente essa. O que acontece é que está a ser negociado há cerca de 2 anos, de facto, a chamada Parceria Transatlântica, TTIP, na sigla americana, entre a União Europeia, portanto, quem negocia da parte dos diferentes países europeus é a União Europeia, e os Estados Unidos. O que é que acontece? Enfim, os Estados Unidos têm, relativamente a um conjunto de nomes que para nós, na nossa tradição do velho mundo, correspondem a denominações de origem, porque nós acreditamos na ligação ou na importância da ligação do vinho, do produto, a um território, e, dizia eu, os americanos consideram que algumas dessas denominações de origem, que nós tanto preservamos e tanto tentamos registar e defender em todo o mundo, que consideram semigenéricos, que é um termo usado exclusivamente nos Estados Unidos. O que é que isto quer dizer? Relativamente a nomes como, denominações como Port, mas não estamos sozinhos, repare. Claro, o Bordeaux Port, também. O Champagne, o Chianti, o Tokai, o Sherry. Portanto, estamos a falar de uma vasta lista de denominações de origem europeias que os americanos efetivamente consideram como semigenéricos. Mas isto é uma questão que é válida apenas para o interior do mercado americano. Há um acordo de 2006, celebrado relativamente às questões, relativamente ao comércio do vinho, é assim que diz, em 2006, em que a União Europeia e os Estados Unidos chegaram a acordo relativamente a um conjunto de coisas. E sublinhava aqui as duas que me parecem mais importantes para a economia da nossa conversa. O primeiro é a adoção de uma cláusula de standstill, portanto, de manutenção do status quo por parte dos Estados Unidos. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os Estados Unidos têm um sistema de aprovação de rótulos. E os Estados Unidos obrigam-se, através desse acordo, que entrou em vigor no dia 10 de março de 2006, portanto, a partir desse momento, a não aprovar mais rótulos que tenham essa indicação dos genéricos. Nós falamos no Porto, que é aquele que tem mais importância para nós, sim, mas há outros negócios muito importantes. O champanhe, que representa bastante mais em termos de valor. Que só pode ser utilizado mesmo por champanhe. Exatamente. E os franceses não servem. Mas os americanos, no mercado americano e relativamente a determinados produtos, eles consideram que estas denominações, que para nós são tão importantes e tão relevantes, porque acreditamos neste modelo, são semigenéricos. Mas estamos a caminhar para um comércio livre. Podemos perder a marca de alguma forma? Eu penso que não, que a questão nem sequer está propriamente bem colocada, porque, repare, houve este acordo de 2006, este acordo de 2006 está em vigor, portanto, há esta cláusula de manutenção do status quo, portanto, as marcas registadas, ou os rótulos registados até essa altura, muito bem, mas não há mais. E neste momento o que está em cima da mesa, relativamente às negociações da parceria transatlântica, o tal TTIP, o que está em cima da mesa é de facto, as denominações de origem, mas num outro sentido, que é os americanos limitarem-se na sua própria utilização. Portanto, é exatamente o inverso daquilo que eu vi para aí, não sei exatamente porquê, noticiado. Isto é, os americanos podem produzir o Porto, mas no seu território. No seu território. E para o seu território. Não podem utilizar depois a marca em termos internacionais. Evidentemente. Nem é a marca. Estamos a falar em rótulos, porque esse é o sistema americano. Eu gostava de sublinhar o seguinte. A nossa competência, nós tratamos, eu costumo dizer, já o disse aqui num outro programa seu, a nossa responsabilidade vai da plantação até à prateleira, praticamente. E uma das matérias que para nós é mais importante é exatamente a preservação e a defesa das denominações de origem que nos competem. Eu gostava de dizer que uma das nossas ações principais, neste sentido da defesa e da preservação das denominações de origem, é exatamente o registro das marcas. Há sistemas jurídicos diferentes pelo mundo fora, mas nós registramos as marcas, nós devemos ter o porte
Porto, ou as suas traduções, registado em quase 150 países, repare. Nós exportamos vinho do Porto anualmente para cerca de 120 mercados, mercado-país. Mesmo assim, nós vamos, deixe-me usar uma expressão bem popular, vamos a todas. Nós, o champanhe, enfim, as mais importantes denominações de origem europeias, e somos aliados importantes. Estamos atentos para que nesta negociação não haja mesmo nenhuma surpresa. Repare, os próprios americanos têm vindo a fazer um caminho nos seus territórios de produção vitícola, têm vindo a fazer um caminho no sentido de definir os territórios de produção de vinho. E há estudos, inclusivamente, que foram feitos no sentido de que os americanos consumidores de vinho, eles associam uma ideia de qualidade ao vinho, ao produto, que está associado a um determinado território. Portanto, este caminho está a ser feito. Nós temos também aliados nos próprios Estados Unidos. E isso é muito interessante. Ainda o ano passado... É importante manter essa ligação, Manuel. Foi um prazer tê-lo aqui no Jornal 2. Palavras mais tranquilizadoras. As negociações entre a Europa e os Estados Unidos, com a possibilidade do Porto e do Porte mudarem a forma de se negociar.